Abre para mim lá, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Antes de compartilhar, assim como você está, feche seus olhos, pede para Deus falar com você nessa palavra. Pai, no nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, apacenta agora o nosso coração na sua palavra. Que toda distração, que toda concorrência com a palavra, que toda perturbação na mente, que toda ansiedade, que toda angústia, que todo pensamento que quer roubar a revelação da palavra do Senhor, saia para dar lugar ao mover do Senhor na nossa mente, no nosso coração, mas principalmente no nosso espírito. Que tudo que for dito aqui hoje, seja dito diretamente ao Espírito, e que haja plena revelação, que não seja apenas o entendimento da mente, mas que seja uma nova forma de viver daqui para frente, porque entendeu e vai viver realmente, praticar aquilo que a sua palavra nos diz, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje eu estou aqui para te falar o que, como, quando, de que jeito você deve fazer, se comportar, crer, para quando você não souber como orar. Existem muitas situações na nossa vida que nos surpreendem, nos roubam fôlego, nos deixam perplexos, às vezes até mesmo em estado de choque, catatônicos, aquela coisa de você já viu gente que está debaixo de tanta pressão que você vai conversar com ele, ele não consegue te concentrar em você, ele congela o olhar assim, porque ele não dá conta de desconectar do problema que ele está vivendo. Você está tentando falar outra coisa para ele, distraí-lo de alguma forma, ele não consegue. Então existem situações que você chega diante de Deus para orar e não consegue. Você tem tanto para falar para ele, mas parece que nada flui, você não dá conta nem de falar o que você teria que falar, você não sabe como orar. Porque situações nos surpreendem para roubar nossa paz. Olha, eu vou falar algo aqui para você que eu aprendi no meio da maior tribulação que eu passei na minha vida. E olha que eu já passei problema, irmãos. Eu converti num contexto que eu devia R$1 milhão, com 22 processos trabalhistas, sendo executado, penhorando tudo que eu tinha, todos os meus bens. Eu brinco falando que nessa hora prejudicou meu casamento, porque mudou já de cara a minha comunicação com a minha esposa, porque eu parei de chamar ela de meu bem, porque senão o banco chegava e tomava também. Nessa circunstância eu fui despejado, fui morar de favor na casa da minha sogra. Olha o tanto de pressão que eu passei, meu casamento foi destruído, e foi nessa circunstância que eu converti. E eu pensei nessa ocasião de tirar minha vida, procurei a morte, saí de casa para suicidar. Não vai dar tempo de eu contar muitos detalhes para você, mas resumindo, foi nessa situação que eu converti. Passar por isso foi terrível, mas acredite, teve um momento pior depois, já crente, e para piorar um pouquinho, já pastor, onde eu fui envolvido num ataque tão absurdo, um tanto de calúnia, um tanto de ataque, um tanto de mentira, um tanto de maldade, que me deixava perplexo. Irmãos, assim, eu falo que até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu, porque honestamente a impressão que eu tenho é que um exército se levantou para me derrubar. Pessoas vinham de tudo quanto é lado, com versões, com histórias, com acusações, e eu não tinha atitude para me defender. Eu ficava perplexo, as pessoas me contavam, eu saía de mim assim, como assim? Como que falar um negócio desse? É tão sem cabimento isso, que eu ficava assim até meio pasmo. E aí por fim, na maior investida do diabo contra mim, foi uma situação terrível que me envolveram. Eu sei que aquilo roubou minha paz de todos os jeitos possíveis e imagináveis. As minhas folgas na segunda-feira, eu passava no chão do meu quarto chorando diante de Deus. Eu não conseguia orar, eu só gritava. Eu não orava não, era urrando diante de Deus. Eu precisava ser liberto, eu estava entrando numa depressão, eu estava entrando, sim, você vê os pensamentos que passavam para a minha cabeça, é o seguinte: vou largar a mão disso, isso é tudo porque eu sou pastor, eu vou chutar o balde, o que eu quero? Não preciso disso não, aí é a justiça própria.
Não preciso disso, não, vou largar mesmo. E aí ficava pasmo. Aí teve a pior semana. Na pior semana, foi ataque de tudo quanto é lado. Nessa hora, foi bater lá no presbitério o problema. E aí, o pastor Naor, eu andava com ele, ele me mandou, mano, ó, chegou esse daqui, estão falando que você fez isso, isso e isso. Que você deu um golpe, pegou o dinheiro do povo e fez isso. Eu falei, então me fala onde que está esse dinheiro, como diz o outro. Porque como diz o outro, o fruto do roubo tem que aparecer. Eu roubei o povo. Cadê esse dinheiro? Porque não é possível que eu sou tão burro se eu roubar e perder. Porque não tem, o pastor está aqui, ó, vou te mandar os extratos. Aí eu saí tirando extrato das minhas contas assim, dos últimos 3 anos. Mandei tudo para ele, mandei a senha. Falei, está aqui, ó, os acessos. Fiz backup das conversas, mandei. Falei, está aqui minha vida às claras, não tem nada disso. Ah, então peraí. Aí ele foi, argumentou, tal. Não, então parece que realmente não é tal. Ó, agora chegou uma carta anônima agora. Falou que você fez isso, isso, isso. E foi literalmente, irmãos, uma sucessão de ataques. Aí chegou uma hora que o pastor Naor falou para mim o seguinte: eu não sei mais o que falar aqui não, tá tenso, tá difícil. Né? Eu dou de um lado, tomo do outro, a coisa tá difícil. Eu não sei não, mano. Talvez você tem que orar. Porque pode ser, como diz o outro, pode ser que sua cabeça caia do pescoço hoje. Né? Você vai ser enviado, removido, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, nessa hora, eu estava lá na minha empresa, que fica ali perto do pé do Bueno. Eu comecei a entrar num desespero tão grande, que eu comecei a passar mal. Primeira atitude que eu tive foi puxar o cesto de lixo e vomitar. E eu estava passando mal, comecei a chorar, me deu uma crise de choro. Aí eu falei, quer saber? Já estou lascado mesmo, estou levando a fama de um monte de coisa que eu não fiz, e eu não estou tendo oportunidade de me defender, eu vou lá. Vou invadir a sala do pastor Luiz. Porque como diz o outro, já está tudo lascado mesmo. Vou invadir, vou falar, vocês vão ter que me ouvir, vou me defender. E no final, vamos ver o que vai dar. E saí da minha empresa nesse ímpeto. Pisando firme. No meio do caminho, irmãos, descendo a T3, indo para o Bueno. Na metade do caminho, na frente do Sebrae, eu caio desmaiado. Desmaiei, perdi as forças. Caiu pressão, não sei o que foi, eu, puf. Nesse dia, capaz que onde quer que você estivesse, você sentiu o chão tremer em Goiânia. Deu 7,5 na escala Richter do tremor. Caí. E a reunião estava acontecendo, o pai do Vitor, o pastor Marcos Mota, tinha saído antes, porque tinha que sair para resolver. Ele passou na hora, me viu caído na rua. Tem base, não tem desse? Aí um discípulo meu estava subindo a T3 de frente para mim, eu descendo, ele subindo. O pastorzão está vindo ali, vou trocar ideia. De repente ele veio, puf, caí. Ele sai correndo, me pega, aí já chega um outro que estava passando, estaciona. Nessa hora, a videira inteira decidiu passar na T3, impressionante. Todo mundo passou lá e me viu cair. E aí os irmãos já foram estacionando, foram me pegando, chamaram o César Transporte, que tem uns MUC. É que você imagina que juntou uns 6, eles não deram conta de me levantar, não. Foi antes de eu operar, eu estava bem mais gordo ainda. E aí, resumindo, me deram conta de me levantar, eu fui acordando, o que está acontecendo? Não, eu tenho que ir lá, não vai não, vamos. Me voltaram para a empresa, deram água com açúcar, aquele trenheira, tudo, e eu lá comecei a chorar. E aí, por fim, o pastor Naor mandou mensagem, falou, nada foi resolvido, fique em paz e tal. O pastor falou que alguma coisa está errada nessa história, que ele vai orar, não vai tomar decisão nenhuma, o pastor Luiz vai orar. E aí, acabou a reunião, eles foram embora, ficou eu lá, em estado de choque. Eu literalmente, eu fiquei assim, horas, eu paralisei. E as pessoas falavam comigo, eu não conseguia ouvir o que eles estavam falando. Se me desse uma notícia assim, boa, não ia mudar nada, eu fiquei assim, pasmo. Depois voltou a crise de choro. Eu sei que aquela noite, irmãos, foi assim, batalha espiritual lá no inferno, assim, eu desci para lá para brigar. Foi terrível. No outro dia, minha história mudou. Do mesmo jeito que se levantaram os perseguidores, se levantaram os defensores.
E irmãos começaram a se levantar para me defender e para contra-argumentar, e as mentiras foram caindo, e foram confrontando quem estava mentindo, e aí viram que a coisa não era bem assim. Aí começaram a passar vergonha, os que estavam se levantando contra mim, ficou evidente que eram mentirosos, os que eram anônimos, que eram medrosos e covardes, mas por fim, encerrou o assunto, eu fui livre daquilo. Mas sabe, nesse dia eu aprendi algo. Que nas orações que eu fiz, onde eu não disse nada, foram elas que mudaram a minha história. Como assim, pastor? É porque tem um peso no meio da dor, nas orações que você faz com gemidos, com suspiros, com um clamor ardente no seu coração. Olha, eu particularmente, eu já falei isso para vocês, eu sou muito observador. E eu observo pessoas e às vezes eu me preocupo. Por quê? Porque parece assim, até coisa de psicopata. Porque a pessoa chega, pastor, estou passando por isso, isso e isso. Aí eu olho e falo, bicho, não tem uma lágrima. Não tem... E aí, o que você... Não, vamos ver o que vai dar. Eu falo, não é normal. Eu com menos do que isso, como diz o outro, eu já estava com a boca no pó lá, clamando por misericórdia. Mas não é porque ele está cheio de fé, não. Que está no descanso, não. É porque literalmente a ficha não caiu. Ele está assim, em outro mundo. Então presta atenção, porque hoje eu quero te ensinar, ainda que brevemente, a como passar por esses momentos que te pega de surpresa. E não tem como fugir deles. A Bíblia diz que infelizmente tem dias que são maus, eles vão vir. Não tem jeito, mas Jesus diz o quê? Vocês vão ter pressão, vocês vão ter tribulação, vocês vão passar muita angústia, mas tem de bom ânimo. Firma o golpe, não retrocede não. Porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, o que virou essa história? A minha, está aqui, ó, o que virou? No momento de maior pressão, eu não sabia que ele estava antecedendo o momento de maior glória. Logo depois de toda essa pressão e tentação de chutar o balde, Deus começou a mudar minha história, de forma extraordinária e miraculosa. Não só financeiramente, mas principalmente, porque tem muito mais valor, ministerialmente. E aí eu, ao invés de ser decapitado em praça pública, ao invés de ser removido, expulso, escorraçado, excomungado, amaldiçoado, estou falando que fariam isso não, mas é o diabo que me convenceu que é isso que fariam. Que iam esquecer de mim, iam me enxotar da igreja, iam ter vergonha de falar que me conheciam. Era isso que eu estava convicto que ia acontecer comigo. Ao invés disso, olha eu agora fazendo parte do presbitério, como pastor de governo e vivendo o melhor momento da minha vida. E que Deus falou, não é um momento só, não é uma fase, mas é o estilo de vida, e é só para melhor agora. Não retrocede mais não. Da mesma forma, pode ser que você está enfrentando pressões que estão fazendo de tudo para que você exploda, e que você não sabe, elas estão antecedendo o momento mais glorioso da sua história. E que a resistência vem justamente para tentar roubar esse momento de você. Porque o diabo não quer que você viva o que Deus tem para você. Então é nessa hora que se intensifica a pressão. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 9, diz o quê? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Quantos podem falar que é o Senhor que é a sua força? E que ainda que o diabo e seus funcionários se levantem contra você, eles nunca vão te vencer, nunca vão te abater. E é assim que você vai se posicionar diante de toda e qualquer pressão que venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora, o que esse texto fala que é interessante, eu quero me deter nisso, é o fato de falar que nós somos vasos de barro, para que o tesouro não seja relacionado a nós, mas ao que está dentro de nós. E a glória não fique para nós, mas para Deus. Olha aqui para mim, querido. Eu sei que cada um de nós quer ser forte. E às vezes, sinto no meu espírito aqui algo, para falar para alguém aqui. Que você ficou decepcionado consigo mesmo, como que você ficou tão fragilizado diante de algo, e que você achou que era mais forte, e que aquilo te abalou tanto. Mas eu quero te falar algo, não
se decepcione consigo mesmo. Não queira ser forte. Deus não quer que você seja forte. Deus quer que você seja um vaso de barro. Sabe qual que é a maior característica do vaso de barro? É frágil, não pode cair. Se cair, quebra. Mas nós queremos ser um vaso de aço, reforçado, que se cair não vai nem amassar. Não, a glória tem que ficar para Deus, não para nós. Sabe qual que é a glória? É que mesmo sendo frágeis, mesmo sendo de barro, em si mesmo não tendo valor nenhum, porque o vaso de barro é muito barato, comparado com os outros vasos, quase que de graça. Mas mesmo assim, carregamos o tesouro mais precioso. Às vezes você quer ser forte para tentar fazer valer a pena ser casa do Espírito Santo. Você fala, não, o Espírito Santo habita em mim, eu não posso ser alguém frágil. Não, pelo contrário, quando você está fraco, é que aí é que você é forte. Quando você não confia na sua força, aí é que a força de Deus vem te revestir. Mas o inverso é verdadeiro. Na hora que você acha que está com tudo, é nessa hora que você vai ter problema. Sabe quem cai no pecado, irmãos? Sabe quem que cai? Os incaíveis. Quem que é os incaíveis? É aqueles que falam, não, pastor, está tudo certo. Eu estou na corte com a irmã aqui, vou dar uma caroninha para ela aqui, só eu e ela, mas está de boa. Eu tenho domínio próprio. Na minha carne é eu que mando, pastor. Eu falo para ela, quieta! E ela submete. Aí de repente vem chorando, pastor. O que foi, irmão? Caiu. Caiu. Nossa, estou horrorizado. Nunca imaginei, irmão, que você ia cair. Eu imaginei. Todos nós podemos cair. Por isso que a gente tem que fazer da carne? Fugir dela. Você aprende isso no encontro. Você vence o diabo resistindo a ele. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. E a carne? Lembra disso? Vaza. Sai correndo, foge dela, senão você vai cair. Quem que cai? É os que acham que é forte. Quem acha que é forte está mais perto do pecado do que imagina. É os frágeis, os que falam, Deus me livre de ficar sozinho. Não, vou cair mesmo, está doido. Que o Senhor me livre disso. Você olha para José correndo pelado no meio da rua, fugindo da mulher que tentou agarrar ele. Você fala, não. E a mulher do governador, com certeza, naquela época não tinha botox e silicone, mas com certeza ela era bonita. Os governadores não casavam com mulher feia, não. E ainda investia nela, o que tinha de melhor. Aí é modelo, vai agarrar você, querendo ser, arranca sua roupa. Você correr pelado, você fala, não, eu sou igual José, é nada, miserável. Cai fácil. Precisa nem ela arrancar a roupa, como diz o outro. Por muito menos, o pior já acontece. Então como que você vence? É nem chegando nessa fase. Então como que o Senhor quer que você viva, irmãos? Não é valorizando o exterior, a sua força, é valorizando o tesouro que você tem dentro de você. Agora presta atenção, porque quando você valoriza a sua força, a sua santidade, a sua retidão, o tempo de conversão que você tem, porque tem gente aqui que tem 22 anos de idade e 35 de crente. Que fala, não, eu sou crente antes de nascer. Não, presta atenção. Para com essa conversa. Você tem que valorizar o que está dentro. É o Espírito Santo em vós. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Amém, irmãos? Mas Paulo diz que às vezes nós vamos ser atribulados. Mas a gente não precisa ficar angustiado. Pois o que? Nós temos a paz do Senhor no nosso coração. Esse é o tesouro que nós carregamos. E esse tesouro é loucura para o mundo. Porque naturalmente falando, era para você estar ficando doido. Mas você está em paz porque você sabe o tesouro que você tem dentro de você. Essa paz que excede todo entendimento. E passando por toda essa situação que eu passei, irmãos, que eu vi o preço da paz, o tanto que ela vale. Porque perder ela se tornou nos dias mais angustiantes da minha história. Não queira viver um único dia da sua vida sem paz. Mas eu quero te falar algo, para que você pudesse tê-la, Jesus precisou morrer naquela cruz. Hoje você só pode ter paz
porque Jesus se entregou naquele dia. Então não pegue essa paz e troque por nada mais barato do que Cristo. Pastor, então pelo que eu vou trocar? Por nada, porque não existe nada mais caro do que Ele. Se não existe nada mais caro do que Ele, você não deve trocá-lo por nada mais barato. Então olha só para Ele, você nunca vai entregar sua paz por nada nessa vida. Amém, irmãos? Pastor, mas como que é esse negócio de ficar perplexo? Nunca passei por isso. Passou. É só você lembrar do 7-1. Lembra do 7-1? Irmãos, eu já falei isso. Eu fiz uma comunhão na minha casa. Tábua de frios. Tinha uns 8 tipos de queijo diferentes. Umas azeitonas, bolinha de gude, assim, umas bitela. Palmitão do mais caro. Quibe cru. Top, de comer e de beber top. Só que nós combinamos. Vamos deixar para o final do jogo. Fiquei com raiva. Arranca esse negócio daqui, leva daqui. Fiquei com raiva. Comunhão? Comer quibe? Sai da minha casa, miserável. Eu estava com raiva do povo que estava lá, que não tinha nada a ver. E eles estavam com raiva também. Eu acho que a culpa foi ter vindo assistir na sua casa, deu azar. Os jogos que eu vi na minha, o Brasil ganhou. Eu vim na sua casa, nós tomamos 7. Eu falei, então sai daqui agora. Eu sei que azedou. Nós ficamos perplexos. Você não tinha reação. Você piscava mais um gol, piscava de novo o outro. Você fala, que inferno, alguém para esse jogo. Explode uma bomba e invade o campo, meu Deus. Você estava ofegante. Então presta atenção, situações repentinas, que fogem do que você planejou, do que você imaginou. Eu fui viajar de férias com a minha família, foi uma bênção as férias. Na hora de voltar, fui para uma chácara topíssima. O irmão fez um negócio assim, um resort na chácara. Passei 10 dias lá, foi fantástico. O Afonso foi lá também, sabe onde que é. Na hora de voltar, peguei um buraco na pista, rasgou os 2 pneus, o meu e o de trás. Rasgou, esfarelou os pneus. Encostei, para a glória de Deus, estava vindo um guincho. Chamo o guincho, vamos para o posto de gasolina, para ir para um local seguro e vamos acionar o seguro. Acionei o seguro mandou outro guincho para pegar o carro, para trazer para Goiânia, e mandou um carro reserva para me buscar com motorista. Você paga seguro é para isso. Beleza? Pegamos o carro reserva, andamos 50 km, furou o pneu do carro reserva. Mas estava de boa, tinha step. Paramos lá, tiramos todas as bagagens do carro, pega o step, troca o pneu, chegamos em Goiânia, furou o step! 4 pneus num dia. A viagem, 1.200 quilômetros, que era para demorar umas 12 horas, demorou 24 horas. Já cheguei cansado, precisando de férias de novo. E são situações que nos pegam de surpresa, você não está preparado. Então, nessas horas, irmãos, você tem que saber o que fazer. Como orar nessa hora? Então, primeira coisa, vasos quebrados liberam poder. Vou só mencionar, são 5 pontos. Primeiro, vasos quebrados liberam poder. Quanto mais você for quebrantado diante de Deus, mais poder você vai ter. E o inverso também é real. Quanto mais duro, de dura servir, você não dobra, não quebranta. A luta está ali, mas você não dobra. Não quebranta hora nenhuma, não ora, não busca o Senhor, não clama por socorro. Você está lá, não, eu vou dar conta, eu vou sair disso. Não, está tudo sob controle. E aí Deus manda o anjo para te perguntar, está precisando de alguma coisa? Não, tá, pode deixar, está tudo beleza. Quanto mais forte você é, na verdade, mais ausente vai ser o poder de Deus, menos poder você vai ter. Agora, quanto mais rápido você for para dobrar e para clamar logo por socorro, mais poder você vai ter na sua vida. Você sabe, a gente tem uma noção diferente a respeito de suprimento de necessidade. Quando tem uma necessidade muito grande, a gente acha que o recurso para resolver tem que ser muito grande. E quando é um problema menor, pouca coisa resolve. Mas com Deus é diferente. Na primeira multiplicação dos pães, tinha 5 pães para mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, a Bíblia diz. Porque não contava mulher e criança. Naquela época os homens morriam em guerra muito rápido. As mulheres viviam muito mais, tinha muito mais mulher. Então devia ter umas 15.000 pessoas, tinha 5 pães. Mas na outra vez que teve multiplicação, tinha 7 pães, mas tinha 4.000 homens. Você vê a conta diferente. Quando tinha mais necessidade, mais gente para sustentar, tinha menos pães.
Quando tinha menos gente para sustentar, tinha mais pães. Como assim, pastor? Presta atenção. Quanto maior for o milagre de Deus, menos recurso ele precisa para fazer o milagre. A única coisa que você precisa ter é quebrantamento. É crer que indiferente do que está na sua mão, é o suficiente nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Sinto algo no meu espírito aqui, vou liberar uma palavra profética. Tem alguém aqui que está endividado, não precisa levantar a mão. E você está fazendo conta de como você vai resolver essa dívida na sua força. Vou só dar um exemplo, se eu acertar o número, é por Jesuscidência. Mas você deve 42 mil reais, e no seu orçamento você consegue pagar R$1.000 por mês. Então, na sua lógica, você vai demorar 42 meses para quitar essa conta. Mas esses 42 mil reais é uma grande multidão precisando de comida. E a única coisa que você tem é R$1.000. Fique em paz. Nas mãos de Deus é mais do que o suficiente. E você vai ver o milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. 42 meses para frente, você vai olhar para trás, você vai ver o tanto que você vai ter prosperado. Não é dívida sendo quitada não, é multiplicação, você vai estar rico. Só os endividados que falaram amém agora, aleluia. Segunda coisa, gemidos atraem a atenção de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e o 24, o que a Bíblia diz? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aí então o Senhor veio libertá-los. Presta atenção, tem horas que você ora, tem momentos que você ora, mas em algumas circunstâncias você só vai gemer diante de Deus. E esse gemido, pastor, como que é isso? Você sabe que tem hora que você não dá conta nem de orar. Você começa a orar, as lágrimas já vêm e você já começa a gemer diante de Deus. Urrá. Eu lembro de uma vez que eu estava eu tinha que tomar uma decisão, né, de um grande negócio que chegou para mim. E era assim, eu ia ser sócio de um cara bilionário, que ele ia investir todo o dinheiro. Eu não ia fazer nada assim, investimento, não ia ter que cuidar de nada. Ele ia me entregar um negócio funcionando. Eu só tinha que ser a cara comercial, assim, o garoto propaganda da coisa. E ele me garantiu 50 mil por mês. E ele ia fazer franquia daquilo, tudo, daquela unidade que ele ia investir. Eu ia ter participação em tudo. E segundo ele, em 1 ano, eu ia ficar milionário. E beleza, top. Isso daí é de Deus demais. E fui orar. Irmãos, eu não dava conta de orar. Eu tentava orar, não dava conta. Eu começava a sentir dor, sentir angústia. Me dava um trem ruim, eu começava a gemer e chorar diante de Deus. Por causa de um negócio que supostamente seria bênção. E aí, por fim, rejeitei a proposta. Porque vi que não senti paz de jeito nenhum. Deus não estava naquilo e não deu outra. Na hora que eu liguei para o cara para falar, mano, fui orar aqui, não vou mexer com isso não. Ele, quê? Foi orar? Fui perguntar para Deus, não senti paz. Ah não, você é crente? Ah não, nunca imaginei. Alguém tão inteligente igual você. Você é crente? Falei, não, tem mais, eu quero ser pastor. Ah não. Aí ele falou, eu não mexo com essa raça, não suporto crente, povo bitolado, alienado, não sei o quê. E ainda apelou, quem que você pensa que você é, falar não para mim, rejeitar uma proposta, eu vou destruir você. Fiquei chocado. Como diz o outro, não esperou nem o dia seguinte para revelar que ele era funcionário do capeta, enviado para me atazanar. Me senti aliviado demais de não ter virado sócio dele. Imagina o que não seria minha vida sócio de um cara desse. Mas até eu falar não para ele, ele não tinha tirado a máscara, porque ele era o filho do cão, né? Então presta atenção, tem momentos que extrapola a oração e vira um gemido. Mas presta atenção, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá para discernir, não dá para explicar, não dá para traduzir. É um gemido do Espírito conectando a gente com o Senhor. E tem horas que é isso que você vai viver. Por isso que você não pode ser esse cara forte, truculento, que acha que está tudo sob controle. Não, quebranta logo, vai gemer diante do Senhor. E depois que passa do gemido, terceiro ponto, você vai para o suspiro.
Tem hora que você só suspira, nem para gemer você não está dando conta mais. Deus, vamos orar. Ai, meu Deus do céu, vamos orar. Você não consegue nem orar, você não consegue gemer, já não tem lágrima mais, você está ali catatônico, estado de choque. Esse suspiro, acredite, ele toca o céu, irmãos. Tem momentos durante o dia que alguma coisa vem, uma notícia, um pensamento, uma seta na mente, eu só paro e eu faço: oh Deus, eu sou amado pelo Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. E literalmente uma paz invade o meu coração que eu não consigo explicar. Eu não falei nada, eu não orei, eu não clamei, eu não rejeitei, eu não fiz guerra espiritual. Oh Senhor, foi só um suspiro que trouxe a paz junto. Impressionante. Olha o que Marcos capítulo 7 versículo 34 nos diz. Aqui é Jesus. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Aqui foi o próprio Cristo suspirando. Tem hora que ele ora, tem hora que fala, tem hora que chora, mas tem hora que só suspira. E a cova vai abrir, a pedra vai sair, o milagre vai acontecer, o Espírito vai ser entregue, o milagre vai vir. Você não sabe explicar, mas tem hora que você nem ora. Tem hora que você só suspira e a paz vem, a resposta vem. Olha, eu sinto algo no meu espírito aqui também. Hoje eu estou meio profeta assim. Tem dia que eu me sinto mais crente assim, dá um orgulho de mim mesmo. Presta atenção, eu sinto algo no meu espírito aqui. Tem pessoas aqui que estão buscando respostas diante de Deus e não estão tendo, porque não cala a boca um minuto para deixar Deus falar. Começa a orar e atropela as palavras. É uma oração tão rápida, tão intensa. Você tem tanta coisa para falar para Deus, mas Deus está falando para você: quieta, para um pouquinho e só suspira na minha presença. E no meio desse suspiro todo, você vai ouvir minha doce voz falando com você. Eu não sei se está aqui, se vai assistir depois pela internet, mas eu vejo claramente, tem pessoas que entram na presença de Deus com o coração atribulado e quer deixar Deus atribulado também. E entendeu que passar o fardo para Deus é deixar Deus com fardo pesado também. E Deus nessa angústia. Não, Deus não fica angustiado. Deus move na paz, no descanso. Então, no próximo momento que você for orar, você vai falar: Senhor, eu estou aqui. Oh, Deus, fala comigo hoje. E aí você quieta. Aí você vai falar: quieta. Eu já fui orar com o irmão que eu falei: irmão, nós não vamos falar nada para Deus hoje. Eu e você, nós vamos ficar quietinho aqui. Vamos pôr um louvor baixinho. E aí eu coloquei uma música do Jason Upton, Fly, não sei quem já ouviu, que ele começa a cantar, parece as vozes dos anjos junto. Depois você busca no YouTube isso daí, que é um negócio poderoso. Fly, voe. Ele tem a legenda lá, você pode ver. Jason Upton. E aí eu coloquei essa música, o irmão não fala nada em inglês, bom demais, ele não estava entendendo nada. Que é justamente para ele deixar só a melodia, o som. E aí eu falava: vamos ficar quietinho aqui, Deus vai falar. Ele não dava conta, irmãos. Era incrível. Cada 10 segundos ele: e aí? Falou alguma coisa aí? Quieta. E a música é rapidinha, ela tem 13 minutos. Para ele foi uma tortura, parecia uma eternidade. O mundo ia acabar naqueles 13 minutos e nada. E literalmente, o que aconteceu? Nada. Ele não deu conta. Ele não conseguiu parar por 13 minutos. Por quê? A alma angustiada o tempo todo, atribulada. Mas Deus está falando aqui para você hoje. Suspira diante dele. Pastor, como que é esse negócio? Não tem fórmula não. Chega na presença e só respira. Enquanto eu estou falando isso daqui, eu sinto outra palavra profética aqui para liberar. Tem uma mãe que está aqui, que o filho não está em casa. E eu vejo claramente o tanto que você fica angustiado enquanto seu filho não está em casa. Você não fica em paz um segundo e você não esquece esse menino um minuto. O Senhor está te falando para na hora que ele sair, você suspirar
e entregá-lo nas mãos do Senhor. E uma paz extraordinária vai invadir o seu coração. E você vai conseguir dormir, minha irmã. Ou eu sinto a angústia que você sente. Enquanto seu filho está fora de casa, você é tomada de angústia. Mas o Senhor está te mandando suspirar. E você vai ver a paz invadir na sua casa. Você vai pegar no sono antes dele voltar. No outro dia você vai acordar e não vai nem ter percebido que horas que ele voltou. Porque é assim que vivem os filhos de Deus, em paz, sabendo que é Deus que tem cuidado de nós. Oh, aleluia. Irmãos, tem mais poder no suspiro do que você imagina. Por quê? Porque tem fé quando você ora, irmãos? Tem fé? Tem. Quando você clama, tem fé? Tem. Quando você grita, tem fé diante de Deus, clamando para o seu corpo? Tem. Mas acredite, uma fé mais poderosa é quando você não fala nada. E no suspiro você já entrega tudo nas mãos dele. E vai dormir. Vai ouvir um louvor. Troca de assunto. Sabendo que num suspiro, tudo que você tinha para falar já foi dito. Na presença do Senhor. Amém, irmãos? Eu sei que hoje pode parecer uma pregação meio mística, né? Que hora que ele vai ensinar alguma coisa assim mesmo? Estou ensinando a não fazer nada. Porque ensinar para fazer muitas coisas, já tem muita gente por aí que te ensina. 7 passos para isso, 10 passos para aquilo. Mas quem anda na fé aprende a viver no descanso. E esse é o esforço. A única vez que a Bíblia manda a gente esforçar é para entrar no descanso. Então é o seguinte, tem alguma coisa para acontecer? Suspira e esquece. Descansa. Você vai ver Deus trabalhando no seu lugar. Amém? E para encerrar, Deus vê nossas lágrimas. Quando a pressão cresce em você, as lágrimas jorram dos seus olhos. E Deus vê essas lágrimas, acredite, elas não são jogadas ao vento. Lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, uma palavra poderosa de Deus diz o seguinte: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A oração Deus ouve, mas as lágrimas Ele vê. Todas as lágrimas, irmãos? Claro que não. Lágrimas emotivas Deus não vê. Como assim? Eu chorei demais assistindo Titanic. Chorei, eu vi já umas 11 vezes. Toda vez eu choro. Jack, larga, picolé, larga. Eu choro, eu sou emotivo. Eu fui assistir um filme esses dias para trás, não me avisaram que ele era tão poderoso assim, aquele... Eu posso imaginar alguma coisa assim, daquela música I Can Only Imagine. E eu chorei bicas com aquele filme, dei escândalo dentro do cinema. Porque foi minha história com meu pai purinho. Não me avisaram, na hora que eu achei que era a história de uma música, eu não sabia que a música estava atrelada, na hora que eu vi... Foi... Quem estava do lado do pai, amado, racha minha cara de vergonha. Essas lágrimas, acredite, Deus não contabiliza não. Quais são as lágrimas? São as de dor. As lágrimas de dor, que você está pasmo com o que aconteceu, acredite, essas Deus viu. E eu quero te falar hoje, Ele não só viu, como Ele guardou cada uma delas, contabilizou, e elas virão sobre você como resposta. Elas virão sobre você com o seu galardão, com os despojos de guerra. A Bíblia diz que Davi enfrentou a maior batalha quando ele saiu para a guerra. Enquanto ele estava numa guerra, o exército inimigo atacou a cidade e sequestraram as mulheres e as crianças. Quando ele voltou, viu a cena, sequestraram as mulheres. Ele sentou e chorou. E para acabar, o povo que foi com ele para a guerra ainda queria apedrejar ele. Falar, nós só aconteceu isso porque a gente ouviu o miserável. Nessa hora foi o pior da vida dele, ele só chorou. Mas 13 dias depois, ele assumiu o trono. 13 dias depois, 3 dias depois Saul morreu, 13 dias depois ele virou rei. Diante do período de maior lágrima, veio o trono para a vida dele. Eu não sabia,
diante do período de maior lágrima, na calçada do Sebrae na T3. Logo depois veio o trono. Quais são as lágrimas que você tem derramado diante do Senhor? Elas não são o final da sua história. O diabo quer te convencer que a sua vida vai ser isso: choro e ranger de dentes. Mas não, tem um trono reservado para você. Você crê nisso, irmãos? Nós vamos terminar orando agora. Não vou nem terminar a palavra, eu sinto de orar por algo. Vamos ficar em pé? Nós vamos ceiar. Mas eu senti algo poderoso demais agora no meu coração. Meu Deus do céu. Olha, irmãos, a pastora Luiz liberou uma palavra profética lá no jejum, de que muitos milionários vão se levantar no nosso meio. Deus me usou para falar o que eu falei ontem lá no jejum e para fazer essa convocação para a oração que nós vamos ter. Mas eu senti claramente no meu coração aqui, que lutas financeiras estão arrancando lágrimas de muitos aqui. Batalhas financeiras, problemas de dinheiro, têm arrancado muitas lágrimas. Mas o Senhor está mandando falar para você que tem um trono preparado para você. Enquanto o diabo está tentando te convencer que essa luta financeira é assim que vai ser a sua vida, Deus está mandando te falar, tem um trono. Não permita que essas lágrimas determinem a sua história. O que o Senhor tem para você, presta bastante atenção aqui, irmãos. O que o Senhor tem para você é um trono. Eu vejo pelos olhos da fé você sentado num trono. E eu não estou falando só na eternidade não, você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida. Deus vai te colocar em posições relevantes, posições de destaque, de influência, aonde você vai abrir a boca para falar e as pessoas vão parar para ouvir. Onde pessoas vão se converter, onde vidas vão ser alcançadas, onde você vai poder abençoar muita gente, porque você vai ter para você e para quem está perto de você. Mas presta atenção, porque o Senhor colocou bem claro no meu coração, irmãos, essa oração aqui agora vai ser o último momento que você vai chorar por causa disso. Você que tem chorado por causa de dinheiro, vai ser as últimas lágrimas de angústia por causa de pressão financeira na sua vida. Eu sinto isso da parte de Deus. E se você tem sofrido por causa de pressões financeiras, e eu vejo isso claramente, pais que olham a casa, as dificuldades que têm enfrentado, as coisas que estão faltando, e as pressões que vêm, e a angústia toma conta do seu coração. O Senhor está mandando te falar, agora, aqui, nesse momento, vai ser o último momento que o dinheiro vai roubar a sua paz. E o Senhor vai arrancar com a mão essa ansiedade, essa preocupação agora. E você vai ver pelos olhos da fé o trono que Deus tem reservado para você. Você crê nisso? De coração mesmo? Então eu quero que agora você feche seus olhos. Eu sei que já começaram a distribuir a ceia, sei que o horário já passou. Se você quiser, você já pegou a ceia, você pode cear e pode ir embora se você estiver desesperado com algum compromisso. Mas eu creio, irmãos, Deus poderoso, eu creio que essa oração vai estabelecer um marco agora na sua vida. Meu Deus do céu, tem uma riqueza, eu vejo pelos olhos da fé, tem uma riqueza que estava entulhada, que estava represada, e que essa represa está sendo quebrada e o Senhor está mandando tudo. E acredite, um suspiro que você vai dar na presença do Senhor agora. Oh Espírito Santo de Deus, comece a orar agora. Oh Xocotolobo Sorocotolobo Serequetereba Labassoro Cotorobo Serequetereba Labas. Oh, de que tereba labassuri andereba labacere que tereba labassoro cotorobo sere que tereba labas. Toda palavra de morte que foi lançada sobre a sua vida, de que você não consegue sustentar a sua família, de que você não é homem ou mulher, que essa fé não vale de nada, que você servir a Deus não vale de nada, você liderar, discipular, pastorear, o que quer que seja que você faça para Deus, não tem valor algum. O Senhor ouviu, o Senhor viu essas lágrimas, o Senhor ouviu o clamor. E agora o dia do pagamento, o dia da vingança, o dia do acerto de contas está vindo. Onde o Senhor vai te levantar. O Senhor não vai tratar com os que te perseguiram. O Senhor não vai destruir, pesar a mão nos que te oprimiram. Não. A vingança é que Ele vai te levantar e vai te colocar no trono.
E eu declaro agora no nome do Senhor Jesus. Se você está sentindo vontade de chorar, chora. Porque agora vai ser o último momento de lágrimas. O retorno sumiu aqui, ó, desligou o retorno aqui, ó, Guilherme. Pai, no nome do Senhor Jesus. Começa, Espírito Santo, começa agora a entregar as visões agora do trono, a visão do lugar que o Senhor tem reservado para eles. Oh Espírito Santo de Deus, se você crê, se você está vendo agora o trono que Deus tem para você, comece agora a profetizar, abre a sua boca e comece a profetizar, comece a declarar, comece a apropriar, comece agora a viver aquilo que o Senhor tem para você em fé. Sim, estamos encerrando esse jejum no descanso, vencendo toda ansiedade, toda opressão, todo ataque, toda angústia, toda dor. Mas não apenas para ficarmos quietos, mas para acelerarmos, para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Por isso agora o Senhor está entregando o governo, o Senhor está entregando o trono, o Senhor está te colocando na posição. E o diabo tinha te convencido que liderança não é para você, que discipulado não é para você, que pastoreio não é para você, que empreender não é para você, que prosperidade não é para você. Mas essas mentiras caíram por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Pelos olhos da fé, veja a vida que Deus tem para você. Feche seus olhos. O Senhor está mostrando aqui que Ele vai entregar visões aqui agora, visões, e você vai ver, você vai conseguir ver. Deixa o Espírito fluir. Vamos, irmãos, aumenta o volume da sua voz. Mas agora não é hora de você orar em português. Agora é hora de você orar, deixar o Espírito orar através de você, com gemidos inexprimíveis. Vamos. Não pare, deixa o Espírito orar, deixa o Espírito falar através de você. Você vai sentir o próprio Espírito Santo tirando do seu coração tudo isso que estava roubando a sua paz e trazendo uma fé extraordinária. Espírito! Vai sentindo poder enchendo, vai pedindo você sendo cheio de poder. Uma força sobrenatural, uma força sobrenatural. Chegou um novo tempo, um novo nível de autoridade, um novo nível de unção, um novo nível de poder, um novo nível de ousadia, um novo nível de intrepidez. Toma posse, apropria. Sim, Senhor Jesus. Sim. Poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome,
Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Oh, aleluia! Você pode dar um grande glória a Deus? Aleluia! Oh, senti muita unção agora, meu irmão. Chegou um novo tempo de autoridade, de ousadia, de intrepidez, de poder. Não na força do seu braço, porque você é um vaso de barro, mas por causa do tesouro que está dentro de você. O próprio Deus habitando em você vai te colocar nos lugares, vai abrir as portas, vai trazer tudo aquilo que Ele gerou no seu coração, que Ele vai te dar. Ele vai realizar essas visões que Ele te deu. É Ele que vai cumprir as promessas que Ele fez, e você vai desfrutar, em nome de Jesus. Aleluia. Todos pegaram pão e vinho? Alguém não pegou? Glória a Deus. Aqui, não pegaram. Aqui rapidinho, servos que tiver com a ceia, corre aqui rapidinho. Tem irmãos aqui ainda sem. Rapidinho. Você que está com o seu pão, erga ele para o alto. Repete após mim agora com toda a fé do seu coração. Fala assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz, para que hoje eu possa apenas suspirar diante do Senhor, e todas as minhas orações são ouvidas, são respondidas, são atendidas, e eu recebo, fazendo parte desse corpo, todas as promessas que são para a família, para o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Pega agora o seu cálice, repete após mim, fala: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz, no meu lugar, para que através dele, não apenas os meus pecados fossem perdoados, mas que eu seja feito, que eu viva, que eu receba a justiça de Cristo sobre a minha vida, e como justo, eu desfruto, eu recebo todas as promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que o Senhor te abençoe, te encha de graça, de poder, de autoridade. Que você desfrute de tudo isso que você recebeu aqui hoje, em nome de Jesus. Espero vocês terça-feira na oração às 7 da manhã. Vá em paz, em nome de Jesus.